Estamos em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, e hoje vamos estudar sobre Toledô, a palavra hebraica que estrutura todo o livro de Gênesis. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Muito bem, aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, temos o seguinte: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Essa palavra que aparece no início do versículo 4, que foi traduzida aqui como Gênese, é a palavra hebraica Toledô. Aqui a gente vê essa palavra em hebraico. Temos aqui uma transliteração da palavra. E ela significa Gênese, como se vê aqui no versículo, que pode ser interpretado como início. Significa também gerações, história, registro ou descendência, dependendo do contexto. Ela aparece 11 vezes no livro de Gênesis e desempenha um papel significativo, porque ela organiza a estrutura narrativa do livro. Sempre que aparecer a palavra Toledô, isso significa que estamos diante do início de uma nova história. Estamos diante da origem de alguma coisa, algum evento ou alguma família. Quando for família, a história já começa pela menção da genealogia dessa família. Na verdade, a única coisa ou evento introduzido por Toledô é a origem do ser humano, aqui em Gênesis capítulo 2. Todos os outros Toledô, ou seja, todos os outros 10 Toledô, introduzem o início de uma família. Vou apresentar os Toledôs aqui para você entender melhor. O primeiro Toledô aparece aqui, em Gênesis capítulo 2, versículo 4. E diz assim: estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados. Ora, como a gente não fala do planeta, do universo, em termos de geração, que seria mais apropriado para uma família, então Toledô deveria ter sido traduzido aqui simplesmente como início, origem, algo assim. No versículo nós lemos a Gênese. É melhor essa tradução, entende? Já que está se falando não só da origem do homem e da mulher, mas também da criação, da terra, do lugar onde eles foram colocados, então seria melhor, nessa primeira Toledô, dizer assim: esta é a origem, esta é a gênese, é o princípio, é a história dos céus e da terra quando foram criados. Seria melhor. A segunda Toledô aparece em Gênesis capítulo 5, versículo 1. Diz lá: este é o livro das gerações de Adão. E aí nós temos o início de uma genealogia detalhada, traçando o quê? Os descendentes de Adão, desde Sete até Noé. O terceiro Toledô aparece em Gênesis 6, 9. Estas são as gerações de Noé. E aí temos uma introdução à narrativa de Noé e, obviamente, a história do dilúvio. A quarta Toledô aparece em Gênesis 10, 1. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então essa Toledô mostra a origem de todos os povos a partir dos filhos de Noé. A quinta Toledô, ela está em Gênesis 11, versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Por que um destaque para Sem? Porque é de Sem, filho de Noé, que vem os semitas, de onde vêm os hebreus. A sexta Toledô está em Gênesis 11, 27. Estas são as gerações de Terá. Quem foi Terá? Terá foi o pai de Abraão. Então aqui, na sexta Toledô, nós temos a origem da família de Abraão. Sétima Toledô, Gênesis 25, 12, diz assim: estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão. Esse Ismael, para quem não lembra, é o filho de Abraão com a escrava Agar. Esse Ismael foi aquele que deu origem aos árabes. A oitava Toledô está em Gênesis 25, 19. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Isaque é o filho de Abraão que surgiu a partir de uma promessa de Deus. É como se fosse aquele filho
originado de forma sobrenatural, a partir de um milagre feito por Deus. Por isso que Isaac representa todos os que nascem espiritualmente, todos aqueles que se tornam crentes em Jesus a partir de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Nós temos em comum com Isaac essa origem, uma origem sobrenatural. O nono Toledô está em Gênesis 36:1, quando diz lá: estas são as gerações de Esaú. Lembra de Esaú, irmão de Jacó, que também era chamado de Edom? A 10ª Toledô nós encontramos em Gênesis 36:9, quando diz: estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas. Mas, professor, nós não acabamos de ver as gerações de Esaú no nono Toledô? Sim, só que esse novo Toledô, ele, embora focalize de novo nos Edomitas, nesse novo Toledô há um foco especial nos chefes das tribos Edomitas. Entende? Quando chegarmos lá, em Gênesis 36, eu vou explicar melhor. O 11º e último Toledô está em Gênesis 37:2, que diz: estas são as gerações de Jacó. E aí mostra a origem dos filhos de Jacó, aqueles que formariam as 12 tribos de Israel. Uma coisa interessante aqui é que, embora esse Toledô comece anunciando as gerações de Jacó, nessa parte de Gênesis, o foco maior vai estar centrado em José, não nos demais filhos de Jacó. Tanto é que a última parte de Gênesis é praticamente considerada por todos como a história de José do Egito. Agora, em termos de divisão literária do livro de Gênesis, essa última parte do livro corresponde ao 11º Toledô. Diante disso, você deve ter percebido que cada Toledô organiza o texto do livro inteiro de Gênesis, dividindo esse livro em 11 partes. Então, o termo Toledô, ele funciona como uma espécie de título ou introdução para uma nova narrativa que vem a seguir. Normalmente, quando você encontrar na sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, a expressão estas são as gerações de, que em hebraico é Ele Toledô, você já está sabendo agora que essa expressão indica o início de uma nova parte da narrativa. Professor, qual o propósito dessa divisão do livro de Gênesis em várias partes, começando com a expressão Toledô? Olha, temos aí claramente um propósito teológico. Por quê? Porque essas expressões destacam a soberania de Deus ao criar e guiar as gerações humanas para cumprir suas promessas e planos. Porque, pense comigo, se o primeiro Toledô fala daquilo que Deus criou no início e passou a conduzir, da mesma forma, todos os outros Toledôs devem ser interpretados como coisas que Deus criou e passou a conduzir também. Qual é a conclusão? Que todas as famílias humanas, desde o início, foram criadas por Deus e cumprem um propósito por ele determinado. Assim como Deus tinha controle total sobre a criação no início e a condução de tudo, da mesma forma ele demonstra esse mesmo controle e condução sobre todas as famílias do mundo, desde o início até hoje. Perceba também que a transição do primeiro Toledô para os demais reflete uma mudança de foco. Sai da criação da humanidade para as nações, depois avança especificamente para a nação de Israel, segue para os patriarcas e termina o livro com ênfase no indivíduo, José. Veja o Deus que está sobre o universo, que está sobre as nações, que está sobre os indivíduos. O Deus que está sobre tudo e todos. Professor, por que o Toledô não aparece no comecinho do livro de Gênesis, mas somente a partir de Gênesis 2? Se ele divide o livro todo, por que ele não começou essa divisão lá em Gênesis 1? Isso acontece pelo seguinte, preste atenção. Gênesis 1, ele funciona no livro como se fosse um prólogo universal. É como se fosse uma introdução geral
para o livro inteiro, compreende? Gênesis 1 introduz o livro e, a partir de Gênesis 2, nós começamos a tratar das narrativas que estão no livro propriamente ditas. Então, Gênesis 1 apresenta um panorama cósmico da criação, o estabelecimento do universo, com foco no ato criador de Deus, e depois segue para as narrativas, mostrando como Deus age agora naquilo que foi criado, começando do primeiro casal. Então, se fôssemos dividir Gênesis considerando os Toledos, nós diríamos o seguinte: Gênesis começa com uma introdução geral, lá em Gênesis 1, mostrando que Deus é o que criou todas as coisas, e a partir de Gênesis 2 desenvolve a ideia de que Deus interfere em tudo que foi criado, desde a história do primeiro casal até a história das nações e seguindo para os indivíduos, como José. É interessante porque essa divisão nos mostra que Deus parte de uma perspectiva muito ampla, não é? A relação dele com o universo, para uma perspectiva mais terrena, mais pessoal, mais relacional. O Deus transcendente, aquele que está muito além de nós, é também um Deus imanente, isto é, aquele que se envolve conosco. Essa divisão aponta para esses dois aspectos da divindade: a sua infinitude, grandeza, complexidade e, ao mesmo tempo, a sua proximidade, a sua disposição de se relacionar com tão pequenas criaturas como nós. Então, para terminar, podemos tirar as seguintes implicações. Primeiro, em termos de cosmovisão teológica, a visão que devemos ter do mundo a partir de Gênesis. Essa visão seria a seguinte: Gênesis 1 estabelece que Deus é o criador e condutor de tudo, e isso fornece o pano de fundo para a história que segue nos próximos Toledô. O fato de Gênesis 1 vir sem a menção de um Toledô mostra que Gênesis 1 é apenas um prólogo, uma introdução ao livro todo. O livro mesmo é dividido em 11 partes, todas elas introduzidas por um Toledô. E o primeiro Toledô, que aparece em Gênesis capítulo 2, ele direciona o foco da criação cósmica, da criação do cosmos, do universo, para o relacionamento de Deus com o homem e a mulher. Veja que o interesse maior de Deus não é ficar trabalhando em cima da criação do universo. Não. Tanto é que ele não dá detalhes dos outros planetas, por exemplo. O foco de Deus é pular diretamente para o seu interesse na vida do ser humano. Isso tudo para mostrar o grande interesse de Deus por nós. Na próxima aula, continuaremos a nossa análise de Gênesis capítulo 2.